Romanos capítulo 6, se você que está com a sua Bíblia aí, 6 de Romanos, carta, né? Depois de Atos aí, nós temos as epístolas e começa com Romanos 6, se você puder ficar sobre os pés, se não puder, não tem problema. Vamos meditar em Romanos aqui, né? As horas vão passando e nós vamos... Um texto que fala bastante de Cristo, que tem a ver muito, né, principalmente com a Santa Ceia, né? Então, Romanos 6, Pai, enquanto os teus filhos estão achando aí, eu oro a Ti para que continue, ó Pai, com liberdade em nosso meio, para que cada coração esteja no Senhor Deus aberto a Ti, Pai, para a Tua palavra, assim como nós começamos alegres no culto, que estejamos com os ouvidos espirituais agora atentos para que ouçamos a Tua palavra e ela penetre em nossos corações para que nós frutifiquemos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Romanos 6, versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Podemos assentar. Então, meus irmãos, aqui nós sabemos que quando Paulo fala em Romanos, em Gálatas, né, em algumas cartas sobre lei e sobre graça, era um tema muito relevante à época. Hoje não é tanto mais, né, como era a época. Por quê? Porque hoje nós sabemos, a lei já passou realmente, ainda que algumas igrejas, né, ficam misturando lei com graça, isso causa uma grande confusão na cabeça do povo, né? E outra coisa, quem faz isso, as igrejas que fazem isso, pagarão um preço muito caro diante de Deus, porque essas doutrinas confundem a cabeça das pessoas, não é? A lei foi para quê? Para o tempo dela. A lei é boa, mas foi para o tempo dela, não é? Ela é boa e santa, Paulo disse, mas ela foi para o tempo dela. Então passou o tempo dela. Não é questão da lei ser ruim, etc. Não. A lei foi para o tempo dela, Cristo veio para cumpri-la e depois estabeleceu o período da graça.
Salvação pela fé, pela graça, pela justificação em Cristo, não é? Então não tem obras da lei mais. As obras da lei terminaram em Cristo, com a sua morte e ressurreição. Ele cumpre o ministério. Tanto é que, quando Cristo morre, o que está nos evangelhos? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, já não existe mais separação entre Deus, na questão sacerdotal, os sacerdotes, né? O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, aquela coisa toda, para fazer expiação por ele, pelo povo, né? Pelos utensílios do tabernáculo. Então, acabou. Agora, cada cristão é um sacerdote e pode se chegar a Deus somente por meio da fé em Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Apesar de ser um tema amplo, mas basicamente é isso. E ainda algumas pessoas ficam retrocedendo. Eu chamo isso de um retrocesso. Então nós temos que progredir, não é retroceder. Por isso que eu estou falando, pessoas que misturam a lei com a graça, como a época de Paulo também. Por isso que ele fala muito sobre lei e graça. Ele não falou isso da cabeça dele. O Espírito Santo guiou para que ele ali escrevesse as igrejas, né? Ditasse para alguns homens escrever, e as igrejas fossem libertas do jugo da lei, que alguns ficavam tentando, né, ali colocar sobre as igrejas. Tá bem? Então esse é um tema que a gente precisa entender, para que quando a gente se deparar com lei e graça, a gente pensa, o que é isso, né? Entendeu? Mais ou menos por aí. Essa é uma linha inicial. Então ele disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Então não tem permanência no pecado. Tem pessoas que pensam assim: o tempo da lei acabou, agora é graça, é um tempo de liberdade. Mas qual liberdade é essa? A liberdade é em Cristo para não pecar. Não é? Então essa é a questão. Então, de maneira nenhuma, Paulo diz pelo Espírito: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Tem como nós vivermos para o pecado se nós já morremos para ele? Pastor, mas a gente peca. Bom, aqui está falando de nós que morremos para o pecado, né? Como ele fala aqui no versículo de número 2, né? Nós que morremos para o pecado. Ainda, olha só, verso 2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que morremos, nós os que morremos, né? Que para ele morremos. Então, nós não podemos pecar mais deliberadamente, não é? Então nós morremos para não pecar mais. Morremos para ele nesse sentido. Mas nós continuamos pecando? Sim. E porque eu estou morto para o pecado, quando eu peco, o que eu vou fazer? Exatamente. É aqui que está a questão. Paulo não fecha a questão aqui: vocês morreram e não pecarão mais. Não, não é essa a questão. O tema é vasto. Porém, aqui ele fala que o cristão convertido, ele tem que estar morto para o pecado. Ou seja, ele tem que resistir o pecado, ele tem que rejeitar o pecado, lutar contra o pecado todo dia. E quando ele pecar, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento promíscuo, esse pensamento dominado pelo Senhor. Não é? Então, nós temos que, quando as filhas são novas.
irmão pode baixar um pouco, por favor, só agradecer. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, nós morremos para o pecado, e quando nós pecamos, nós fazemos o quê? Nos redimimos e pedimos perdão, certo? E aí no verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então a morte de Cristo significa para nós o quê? Batismo. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Olha só que palavra, meus irmãos. E o verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo. Não, na morte pelo batismo, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida. Então, alguns aqui dizem que esse batismo do verso 4 não tem ligação com o batismo nas águas. Bom, quem pensa assim, ele está interpretando o texto, dá até uma certa margem, mas eu vejo aqui também incluso o batismo nas águas. Por quê? No verso 4 principalmente. Porque o batismo, ele significa o quê? Morte para o mundo e um novo nascimento para Deus. Por isso que fala aqui no verso, continuidade para o final do verso 4. Depois de Cristo ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é novidade de vida? Uma vida nova. Então o batismo, ele marca um tempo novo para a pessoa. Até porque, pastor, fulano batizou. Alguém fala com a gente às vezes, né? O fulano batizou, mas continua falando a mesma coisa, palavrão. Bom, não valeu o batismo dele. Para valer, ele não tem que batizar de novo, ele tem que arrepender. Entendeu? Para que eu valide, tem pessoas que chegam e falam, pastor, eu batizei e tal, mas eu acho que eu devo batizar de novo. Tem igreja que rebatiza. Bom, não chego a dizer que isso é um pecado, porque se a pessoa chega perto do pastor, eu batizei, mas eu acho que eu batizei com a cabeça voando, fui na empolgação, e a pessoa sente de querer batizar, acredito que pode, porque ela está confessando que ela batizou sem preparação, sem consciência, sem arrependimento, tudo bem. Agora, normalmente falando, a pessoa precisa fazer o quê? Que já batizou? Arrepender. Não é batizar, é arrepender. Porque o batismo é para o arrependimento. O batismo significa morte para o mundo e um novo nascimento. Ou seja, é como nós estivéssemos ressuscitando dentre os mortos que estão mortos pelo pecado, que praticam e que vivem nele. Por isso que quando a pessoa vai batizar, ela tem que ser orientada, né? Os irmãos aqui, irmão Lucas, irmão Gelson, irmão Gersino, a irmã, não, irmão Gelson, não, perdão, irmão Gelson já é batizado, a irmã Jéssica. Então os três aqui, eles batizaram, eles passaram pelo curso, né? Então é um curso básico, 4 lições, mas específica. Essa lição geral que contém, né, esse ensinamento que contém 4 lições, para que a pessoa entenda o que significa o batismo. É morte. Morreu, então nós não podemos ficar pecando mais como se fosse qualquer coisa, né? É o que Paulo está tratando aqui com os romanos, a igreja de Roma, entendeu? Então nós temos que andar em novidade de vida. Adianta? Eu batizei, fiz o curso até de repente, batizei, mas não andei em novidade de vida. Adiantou? Então precisa de mudar. Novidade de vida é uma vida nova, porque onde Jesus Cristo chega, tudo muda, tudo é diferente. Eu gosto daquela passagem, né? Que está na carta aos Coríntios, onde fala: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Eita glória! Muito bom, né? Então nós temos que andar em novidade de vida. Então eu tenho que preencher minha vida. Se antes eu preencher com pecado e tal, eu tenho que mudar. Mudou. O que é a mudança? O hábito muda. E esse é o problema, que às vezes a pessoa batiza, mas não muda o hábito. Continua frequentando
os lugares de antes, fazendo, praticando coisas que ela praticava antes. Então tem que vigiar com isso aí, né? A Bíblia fala sobre isso. E esse é o batismo da salvação. Verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quem morreu com Cristo, também vai um dia ressuscitar para a vida eterna. Não é? Preste atenção, olha só, verso 5 de novo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como Ele ressurgiu dos mortos, nós ressurgiremos também. Para um corpo, para assumirmos um corpo que não mais haverá pecado nesse corpo. Que coisa maravilhosa, né? Verso 6 agora, continua com o pastor, por favor. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Então, olha só, o que fala aqui quando está falando no verso 6 sobre a crucificação? Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Então, quer dizer, o velho homem, a velha pessoa, ela foi crucificada. Ou seja, ela tem que morrer. É como eu disse, isso não quer dizer que a pessoa não vai mais pecar. Certo? Ela vai pecar, mas de uma forma diferente. Porque agora ela é uma nova criatura de Deus. Ela morreu. Então ela vê o pecado como uma coisa que ela tem que rejeitar, que ela não pode aceitar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Então não podemos aceitar a roupagem antiga, para que o corpo, parte de verso 6, do pecado seja destruído. Então o velho homem, ele tem que ser crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, o pecado não tenha mais domínio sobre nós, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem serve o pecado é o quê? Escravo dele. Olha só, verso agora de número 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Qual a pessoa que está justificada do pecado? A pessoa que morreu. Pastor, mas o fulano está na igreja, ele prega, ele é um pastor, ele é um obreiro, ele é um zelador, seja quem for, não morreu, então não está justificado, porque para estar justificado tem que morrer, Então, irmãos, isso fala de uma decisão. A vida do cristão é uma decisão. Quando ele decide aceitar Jesus, passar pelas águas, e aquilo vem do coração, ele tem que morrer. Se ele não morrer para o pecado vai dominar a vida dele, e ele vai ser condenado, vai ser lançado no inferno, indo na igreja e tudo mais, não vai adiantar nada. Porque a religião em si, ela salva a pessoa. Uma religião aparente, ela não salva. O que salva? A morte para o pecado. Assim como Cristo morreu para o pecado, nós também temos que morrer, porque Ele aceitou ter vindo como um homem sem pecado, mas assumindo uma vida de pecado, e morreu pelos nossos pecados, e morreu também para o pecado. Se Ele morreu, nós temos que morrer também, porque na sua morte nós fomos batizados. Tem pessoa que às vezes esquece isso. Estou na igreja, aceitei Jesus, mas conversa gíria, nós conversa uma coisa, conversa outra, piada imoral, provérbio carnal. Tem que falar da palavra de Deus, tem que falar de Deus, porque você é uma pessoa agora nova. Olha lá, o Cláudio agora só fala da palavra de Deus. Rapaz, tem uma coisa diferente no Cláudio. Ele já não é aquele camarada mais
aspecto de sarcasmo, aquele camarada que gosta de ficar contando piada imoral para a gente ficar batendo papo, escarnecendo. Não, ele é uma nova criatura. Cláudio, vem cá, fala de Jesus para mim, que eu quero mudar minha vida também, porque a minha vida está perdendo a graça. A vida do mundo, ela até dá uma aparência de graça para a pessoa, mas na verdade é uma desgraça. A graça verdadeira está em Cristo Jesus. A graça que Ele concede. A bênção está na graça do Senhor, porque a pessoa que não está na bênção do Senhor, ela acaba estando sob a maldição. Não é? Então nós temos que pensar sobre isso, porque hoje é Santa Ceia, esse texto fala muito, né? Tem muito a ver com o tema. Verso agora de número 8, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Só vai viver com Cristo quem com Cristo morreu. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quando, verso 10, a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Está vendo? Então ele morreu, eu acabei de falar agora há pouco, ele morreu para o pecado nesse sentido. Nós morremos para o pecado porque somos pecadores. Cristo morreu para o pecado com relação ao tempo que ele veio aqui na terra e sofreu, mesmo não sendo um pecador, mas ele assumiu uma vida humana e foi crucificado. Só que esse tempo dele passou, como fala aí o versículo de número 10. E agora ele vive para quem? Para Deus. Aleluia. Meus irmãos, a vida aqui na terra é passageira. A vida aqui na terra passa rápido. O ministério de Jesus foi rápido. E qual foi ali o segredo de Jesus? Ele veio fazer a vontade do seu Pai. E ele sabia que a vontade do seu Pai iria passar de uma forma rápida, e daí a pouco ele voltaria para o lugar de onde ele veio e se assentaria à destra de Deus Todo-Poderoso, onde ele está até hoje. Então a nossa vida aqui, que eu estou falando isso? A nossa vida aqui também na terra, ela é passageira. Então resista ao pecado. Quando começar a vir aqueles pensamentos na sua mente, como vem na minha, resista, peça a Deus, mas Senhor, eu não posso aceitar esse pensamento, meu Pai. Isso está vindo na minha cabeça, está até ficando. Tem hora que eu alimento esse pensamento, mas Senhor, em nome de Jesus Cristo, me dá força para rejeitar o pecado, porque eu sou uma nova pessoa. Eu não quero deixar o pecado me dominar. Eu é que tenho que dominar o pecado. Nós não temos que ser dominados pelo mundo, nós temos que dominar o mundo. Por que nós conseguimos dominar o pecado? Porque nós temos o Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu amado irmão. Você que domina, não por você mesmo, mas por você tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Você tem a presença de Deus. É por isso que o diabo quer te levar a pecar. Às vezes ele até nos leva a fazer alguma coisa errada, porque ele sabe que nós temos a marca da promessa. Aleluia. Ele sabe que ele é um derrotado, mas nós temos a marca, nós temos a promessa. E ele sabe que quando nós repreendemos ele tem que bater em retirada, porque não tem lugar. Quando não tem lugar, o diabo sai. Preste atenção, vocês sabem disso, todo mortal passa por isso, cristão cometido. Quando você resiste a um pecado, o que acontece? Naquela luta ali difícil e tal, você está sofrendo, mas depois que passa, você respira, aquilo faz bem na sua alma. Você fala assim, aleluia. E a gente vai aprendendo a lutar contra o pecado e vencê-lo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas é um exercício. E se a gente não vigiar, o que acontece? Cai. Eu não falo isso sempre. A Bíblia fala também. Se não vigiar, cai. Verso 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais, verso 13, cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então os nossos membros dos nossos corpos físicos, mortais, têm que ser para quê? Eles servem para quê? Se eu não vigiar com a minha mão, eu vou pecar. Com meus olhos, com a minha mente, com meus pés, que vão me levar para lugares que eu não devo ir. Mas, se eu vigiar, se eu lembrar dessa palavra, opa, antes eu usava os meus membros para o quê? E aí, se você for ver, eu não vou ler não por causa do tempo. Para, nós antes usávamos os nossos membros para o pecado. Mas agora nós temos que usá-los para Deus. Então, tem pessoa que quando estava lá no mundo antes de converter, era uma coisa, era uma explosão, era uma máquina de pecar. Mas quando converte, se torna um instrumento na mão de Deus. Os membros tornam-se instrumentos para a justiça, para Deus. Então, quando você pensar em pecar, você lembra: opa, a Bíblia diz que eu tenho que usar todo o meu corpo para o Senhor, porque o meu corpo é o quê? É morada de demônio ou é morada do Espírito Santo? Deus é morada do Espírito Santo. Agora, irmãos, temos que vigiar, temos que ter cuidado, porque antes nós estávamos isentos, não é? Mas agora nós estamos cientes. Nós fazíamos na ignorância da nossa mente, da nossa carne. Agora nós conhecemos. E coisa boa é você ver uma pessoa, seja homem, mulher, criança, jovem, qualquer pessoa, da igreja, assim, dando um exemplo de conduta moral e espiritual. Isso é uma árvore de vida, é uma fonte de vida, não é? Você vê aquela pessoa, você fala: puxa vida, né? Você fica até animado, mas seria Deus. Você fala: poxa, que pessoa abençoada, né? Então, quanto mais nós servimos a Deus, nós vamos inspirar outras pessoas também para que elas sirvam, certo? Quanto mais nós, com os nossos membros, servirmos a Deus, nós vamos fazer o quê? Inspirarmos outras pessoas. Agora, se nós usarmos nossos membros de uma forma pecaminosa, nós vamos promover vergonha, escândalo, juízo. Isso é uma coisa muito séria. Sabe por quê? Jesus, ele veio, morreu por nós, nos deu exemplo em tudo. O seu sangue foi vertido na cruz do Calvário para que nós não mais vivamos uma vida de pecado. Vivamos para o Senhor, para Ele. Mas para isso é necessário o quê? Ter uma programação também na vida. Se eu não programar minha vida fica meio que vazia, meio que sem direção. E o ser humano tem uma tendência, se ele não alimentar-se do Espírito Santo, da palavra do Senhor, ele vai alimentar a sua carne. Esse é o problema. Esse é um campo que muitas pessoas não entendem. Pastor, mas mesmo assim, às vezes a gente acaba assim. Mas você tem que vencer. Por que você tem que vencer? Porque só os vencedores entrarão no reino de Deus. A Bíblia fala isso. A promessa é para os que vencerem. Você não vai encontrar na Bíblia os que estiverem diante do pecado, os que lutarem contra o pecado e forem vencidos pelo pecado, não tem problema não, eles vão ser salvos. Bom, eu não lembro de uma mensagem dessa clara na Bíblia. Clara não, pelo contrário, a Bíblia fala contra isso. A Bíblia fala que quem peca está sob o controle de quem? É claro isso. A Bíblia fala que quem vive pecando conhece a Deus? Não tem conhecimento nenhum. Pastor, mas o fulano é tão habilidoso. Ele parece um anjo, o diabo lá no céu, Lúcifer. Ele era um anjo, ele não parecia um anjo, ele era um anjo.
e muito habilidoso de acordo com a Bíblia. Algumas passagens, interpreta-se que ele era um ser que tinha um certo poder de influência, por isso que ele influenciou anjos. Ele era um ser que os outros anjos olhavam para ele e viam nele um anjo ali com uma certa relevância. Mas um belo dia achou-se nele iniquidade, e aí ele foi expulso do céu e transformou-se em Satanás. Então, meus irmãos, a questão é: nós temos que parecer com Deus e sermos de Deus. Entendeu? Quando a pessoa olhar para a gente, conversar com a gente, poxa, você é uma pessoa abençoada, a gente tem que alimentar aquilo ali. Senhor, me ajuda a dar um bom testemunho, a não julgar o nome do Senhor na lama. Meu Pai, revista-me com teu poder, porque eu sei que se o Senhor me revestir, eu vou cair também. Eu sou carne, eu sou tentado, eu sou fraco na carne, eu sou homem, eu tenho desejo também, mas Senhor, me dá sabedoria, aquela sabedoria que vem lá do alto, que vem do Senhor para a mente do homem, para que o homem lute contra o pecado, para que quando o diabo chegar com aquelas ofertas, é mulher, é uma oferta financeira, para você se corromper, sair daqui e para lá, porque nós temos que permanecer no Senhor. Nós não podemos ficar aceitando as propostas do diabo, porque ele vai trabalhar para isso, ele está condenado. Mas a igreja tem promessa, a igreja está salva em Cristo Jesus, mas ela precisa de alimentar essa salvação. Eu tenho que andar como salvo, eu não tenho que andar segundo o curso deste mundo que me leva a desviar de Deus, não. Eu tenho que andar segundo a palavra do Senhor, com ela no meu coração, na minha alma e na minha mente. Por isso que você tem que ler a palavra, estudar a palavra. Nunca que você vai ler a palavra e você vai continuar fraco, porque a palavra alimenta, a palavra fortalece, a palavra te dá poder para você vencer Satanás. Quando você estiver com vontade de pecar, leia a palavra de Deus, porque é uma arma contra o diabo. Quando você estiver fraco, leia a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, Deus fala com você, você santifica a sua vida e vence Satanás, vence o diabo, vence os demônios, vence as propostas desse mundo, porque daqui a pouco o mundo vai passar, a terra vai passar, e o Senhor vai vir nas nuvens para nos buscar. A Bíblia fala isso, o Senhor virá e ele buscará aquela noiva que está ali se arrumando, se preparando, que todo dia está ali lutando, está se adornando, está se ornamentando, porque sabe que o noivo vem e ele está próximo para levar a igreja para a glória. E lá nós não precisaremos mais de lutar contra o pecado. Lá não vai ter pecado, não vai ter demônio, não vai ter tentador. Lá só tem o Senhor, e nós o serviremos e o louvaremos para todo sempre. Temos que pensar sobre isso. Então, lute, use os membros do seu corpo para Deus, não para o pecado. Porque muitos têm usado para o pecado e têm caído. Pessoas de dentro da igreja ou das igrejas. E hoje, amanhã, se nós não vigiarmos, pode acontecer com a gente também. Então temos que vigiar constantemente. Amém? Se coloque, você que pode, sobre os seus pés nesta oportunidade. Amém? Chamando as mãos aí para orar aqui, para consagrar o pão e o vinho. Então, todos aqui já são batizados, Com Paulo, com Cláudio, Então não tem problema, todos já são aqui, não precisa de eu falar, Nosso irmão Eimer, irmãos, ele é uma pessoa que ele é um obreiro. Antes dele vir para a nossa igreja, ele já era consagrado obreiro, certo? Então ninguém perde o dom. Ele saiu do lugar, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, veio para cá. Então, Deus está usando ele também, e eu creio que vai usar cada vez mais, e vai usar qualquer um que se achegue a ele com fé, querendo, Então, ele está nos ajudando na obra de Deus, para que nós possamos, assim, estar continuando a caminhar, amém? Ele sempre tem orado aqui, nos elementos, para o pão, para o vinho, consagrando a Deus, para que nós, ao comermos o pão que simboliza o corpo de Cristo, bebemos o cálice que simboliza o sangue de Cristo, comamos e bebamos para a nossa salvação, amém? Cumprimento
proclamar a igreja com a paz do Senhor, amém? Estender as mãos, irmãos. Deus, aqui estamos nós mais uma vez em oração, Pai, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, aqui está o pão, Senhor amado, feito por mãos humanas, meu Senhor amado, mas nós o consagramos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, em Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus, aqui está também, Senhor, o vinho que representa o sangue da aliança, Pai, feito por mãos humanas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, você aí que já batizou, você pode pegar o pão, né, que o irmão Eigner está distribuindo, o esposo está distribuindo o vinho. Então, você é batizado, o que a Bíblia fala lá na carta aos Coríntios? Examine-se o homem a si mesmo. E depois, se tiver pecado, não sei. Não, examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, se tiver pecado, peça perdão. Coma do pão e beba do cálice. Então tem que examinar para ceiar. Tem pessoa que tem uma interpretação de eu não vou ser lógico. A pessoa também não quer ceiar, isso é coisa particular da pessoa, né? Mas a Bíblia fala para quê? Examinar, pedir perdão. Exame é pedir perdão, né? E ceiar. Não é? Porque a ceia é para a nossa salvação. Não é para condenação. Pastor, mas pode ser para condenação? Pode. Se a pessoa ceiar de qualquer maneira. Se a pessoa ceiar sem discernir o corpo de Cristo, né? Sem pedir perdão, sem a devida consciência, aí é para condenação. Mas não sendo assim, a pessoa fazendo pedir perdão é para salvação. Você pode começar a orar, você que já pegou o seu pão aí, seu vinho, né? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, os nossos irmãos aqui vão estar pegando o vinho. Pode começar a fazer sua oração. Oh Deus maravilhoso e eterno Pai, bendito seja o nome de Jesus. Tu que, meu Deus e meu Pai, perdoa-nos dos pecados em nome do Teu Filho amado Jesus. Tu que és, ó Pai, aquele que tem nos purificado em Cristo de todos os nossos pecados. Nós, mais uma vez, Senhor e Deus, nesta oportunidade, estamos pedindo-te perdão, meu Deus e meu Pai, porque sabemos que o sangue de Cristo tem poder para purificar-nos de todo pecado. Não há, meu Deus e meu Pai, pecado que nós não podemos ser perdoados dele. Todo pecado em Cristo ele pode ser perdoado, a menos que a pessoa não se arrependa de coração. É o que a Bíblia nos ensina. Então, Deus e Pai, nós ouvimos uma mensagem hoje de Romanos, falando sobre o corpo físico, o velho homem, o batismo, a morte, com a qual nós, meu Pai, também morremos para o pecado como Cristo morreu. Ó Deus, nós vimos aqui ensinamentos da Tua Palavra que fortalecem a nossa alma, o nosso coração. Então, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que Tu estejas purificando-nos de todo pecado, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, para que, meu Pai, nenhuma acusação contra a nossa vida fique de pé diante do Senhor, entre nós e o Senhor, porque o sangue de Cristo, ó Pai, Ele tem todo o poder para purificar-nos de todo pecado, como diz a Tua Palavra. É assim, meu Deus, que nós oramos, para que ceiemos para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos de perdão, ó Deus e Pai, talvez até mesmo uma palavra, meu Pai, que nós falamos contra um irmão. Às vezes acontece, meu Pai, a gente sem querer, ou às vezes até não vigiando, um ofende o outro. Isso acontece, meu Pai, mesmo não podendo acontecer, não é certo, mas acaba acontecendo. Ó Deus, se houve alguma ofensa da minha parte para com qualquer irmão, eu peço perdão aqui, na minha consciência eu não estou, meu Pai, me lembrando disso, mas caso, meu Pai, alguém tenha alguma coisa
ou uma chateação, um aborrecimento por uma palavra, por algo que eu fiz ou falei, eu peço perdão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque, Deus, nós somos o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo tem que haver perdão, tem que haver, meu Pai, reconciliação, tem que haver amor, tem que haver a fé, meu Pai, porque essa que é a fé pela qual nós somos justificados, também justificados pelo sangue de Cristo Jesus. É assim que nós pedimos de perdão, meu Pai, de todo o nosso pecado nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé? Quem não orou pode continuar orando. Porque isso é pessoal particular. Mas quem acabou de orar, pega um pouquinho o seu pão que simboliza o corpo de Cristo. Diga assim: Deus e Pai, eu peço perdão dos meus pecados, e por meio deste pão, que simboliza o corpo do teu Filho amado, eu te louvo pelo padecimento de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar hoje participando do pão e do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue do teu Filho amado, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então agora, pega um pouquinho o cálice, da mesma forma que você fez com o pão, e diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue imaculado na cruz do Calvário para a purificação de todo o pecado que nós cometemos. Por meio deste cálice de vinho, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que eu não confio em outro cálice. O irmão vai estar louvando aqui agora no momento. Você pode agradecer a Deus, tá? Pode agradecer a Deus. Agradeça a Deus, meu irmão. Fique à vontade. Em alguns momentos, minutos, que nós vamos passar aqui, os irmãos estão louvando. Você vai abrir seu coração, vai falar com Deus o que você sente, palavra de gratidão, palavra de louvor, palavra de agradecimento a Deus.